Eu prometi hoje a uma pessoinha ali no Facebook, há várias outras que por causa da minha promessa original pediram que eu cumprisse a promessa, e o próprio Fernando, que me lembrou aqui da pouco que tinha essa promessa a ser cumprida. Mostra o vídeo, Fernando. É uma repartição pública inglesa e o vídeo é longo. Nessa repartição pública, essas câmeras de segurança começaram a gravar rotineiramente, uma noite após a outra. Pode aumentar o áudio ambiente, por favor, aí dentro, João. Daqui a pouco, bem daqui a pouco, já no segundo minuto, eu creio, vão começar a aparecer coisas, ouvir batidas, coisas assim. Já começa do segundo minuto em diante. Aí vai acelerando, vai ficando mais intenso, vai ficando mais forte. E a pergunta da pessoa foi: escuta, essas coisas existem mesmo ou é montagem? Aí eu respondi lá no Facebook que hoje em dia a coisa mais simples do mundo é qualquer garoto fazer a montagem de um vídeo desse. Então, o problema não é se esse vídeo é montagem ou não é montagem. A única coisa que interessa aqui é se esses fenômenos que esse vídeo pretende ter gravado, sendo ele verdadeiro ou montagem ou não, se tais fenômenos acontecem ou não acontecem na vida, antes de haver montagem, Photoshop, edição. Assombração existe antes de haver câmera de gravação, antes de haver montagem, antes de Spielberg existir, a assombração diz: eu sou. Ah, é, cara? É. Antes de George Lucas existir, a assombração diz: eu sou. Então, por favor, meninos que foram paridos por Spielberg e por George Lucas e que pensam que o mundo começou com registros e cinematográficos e efeitos especiais, não foi não. Está presente desde antes de haver você na Terra. Olha aí. Na casa de todas as vovós, já se conhecia essa história. De todos os vovôs, tataravôs, de todos os hospitais, hospícios, prisões, casas antigas onde gerações e gerações viveram, se amaram, se odiaram, se mataram, conspiraram a respeito do assunto, ou das vidas uns dos outros, ou uns contra os outros. São os ambientes naturais para que esse tipo de manifestação aconteça. Nesse caso aí, ela parece mais uma manifestação de poltergeist, que sempre é associada, na maioria das vezes, a uma manifestação energética, difusa, não consciente, e que é ativada especialmente pela presença de um psiquismo vivo, humano, adolescente, que não parece ser o caso imediato dessa repartição pública, mas depois eu falo o que possa ser. Todavia, onde é mais comum que tais coisas aconteçam, é, como eu disse, em casas onde resíduos psíquicos de acumulações de ódio, vinganças, amarguras, raivas, vontade de matar, violência, estupro, coisas do tipo tem acontecido acumuladamente por gerações e gerações. As pessoas vão morrendo e os resíduos psíquicos de suas dores, de suas agonias, de suas angústias, de suas perturbações, de suas raivas, ficam presentes como energias, como movimentos, como hologramas com intensidade energética capaz de mexer coisas, de alterar coisas. Todavia, em geral, esse fenômeno de resíduo psíquico energético precisa de presenças humanas para que eles sejam ativados. No caso de uma repartição pública, o que pode haver numa repartição pública dessa? Pode haver porteiros, vigilantes na repartição pública, carregados de raiva, de ódio, de zanga, desse mesmo espírito
dessa mesma atitude, dessa mesma vontade de morte abstrata, presente. E quando encontram essa sintonia, a frequência, a energia do lugar encontrou o seu emulador. E ela prossegue. Ou então pode ser, no caso de uma repartição pública como essa, algo que aconteceu no passado desse prédio. Às vezes esse prédio foi construído em cima de um lugar que já tinha 5, 6, 7 gerações de acumulação generacional, angustiada, de ciúmes, de ódios, de raivas, aquelas famílias inglesas antigas, onde às vezes envenenamentos aconteceram, raivas, gente querendo que o outro morresse. Isso aí é o que produz essas assombrações, essas fantasmagorias. Não são os mortos que ficaram. Os mortos foram, eles sempre vão, nunca ficam. Nesses casos das fantasmagorias, são os resíduos psíquicos deles, são as suas hologramas, são os seus polaroides in motion. Por isso, quase sempre você vê, são imagens repetidas, porque é uma repetição. Exceto quando chega um humano para interagir e fazer aquela repetição ganhar a continuidade da projeção do desejo do humano. Ou quando demônios entram, e eles frequentemente entram, porque demônios têm duas obsessões aqui no planeta Terra. A primeira é possuir humanos, porque são os melhores aparelhos para a possessão de demônios por causa da inteligência humana e da alma humana e da complexidade de expressão dos humanos. Mas a segunda grande outra obsessão dos demônios é possuir qualquer coisa que seja capaz de expressar o ente que eles querem expressar, o seu ser demoníaco. É por isso que quando eles saíram do Gadareno, eles pediram para entrar nos porcos. Aí você diz, e num lugar como esse eles estão entrando em quem? Nas gavetas? Não. A energia psíquica, para eles, tem o papel de funcionar como uma espécie de antessala de um corpo. Pelo menos é uma energia psíquica humana. É um calor psíquico humano, com uma certa formatação psíquica humana, que agora recebe essa ativação demoníaca. Então as variáveis dessa fenomenologia são muitas. E eu, para não falar demais sobre o assunto, quero apenas simplificadamente deixá-las aqui com você, algumas delas, dizendo o seguinte: se você anda com Jesus e o mais valente habita você, se você se mudar para esse lugar, você acaba com isso em nome de Jesus assim. Não bater de palmas, como quem manda criados se retirarem na presença do rei. Tem que ficar andando em volta da casa, nem derramar 10 litros de óleo, não, basta. Acabou. Em nome de Jesus. Sem dúvida no coração. Sem dúvida. Sem mandinga e sem duvidar e sem gritar. O diabo adora grito. Quando chega uma pessoa cheia de fé, faz só psiu, quieto, vento, cala, mar. Tudo cessa e vendo, nossa. Quieto, demônio. Cessa, bicho. Chegou o rei. Levantai os vossos portais eternos. Está entrando o Rei da Glória, porque ele vive em mim. Não precisa ter medo. E você pode se tornar um assombrador de assombrações. Essa é a sua vocação agora. Em nome de Jesus, se você quiser que assim a sua vida se torne. Tá bom, gente? Vamos orar, colocar esse início, esse dia que já começou, já tem 1h e pouco, e pedir agora que o Espírito Santo abra o coração da gente para esse momento de nós abrirmos mesmo o nosso ser para Deus. Falarmos em nós mesmos o que a gente está vivendo hoje, provando hoje, experimentando agora.
Em nome de Jesus. E aí? Caio, tem 2 pessoas na minha família que durante a madrugada estavam dormindo e acordaram com alguém ou algo apertando a garganta. Uma delas comentou que tentou falar, não conseguiu. Até que falou: te repreendo em nome de Jesus, foi o que ela disse. E a tal coisa a deixou. Como isso é possível, Caio? Fruto dessa energia psíquica ou é demônio? Não, às vezes não é nem energia psíquica, que não costuma atacar ninguém. Em geral ela vira fantasmagoria, assim, que as pessoas veem aquela névoa passante, mais densa, menos densa. E, enfim. Demônio não necessariamente tem 80% de chance de ser aquela angústia noturna. Existe um fenômeno que a pessoas pessoa sofrem. acorda o sentido, mas não acorda o físico ainda. Tem Fica antes dormente. da impressão que ele está sendo preso. Eu já tive isso. E muita gente, aqui está cheio de gente. Faz 2 meses nós falamos, inclusive, sobre esse fenômeno aqui. Eu assustei com aquilo na época. Eu achava que era alguém me prendendo. E eu não conseguia nem orar, pedir. E geralmente acaba quando a pessoa ora. Porque geralmente quando a pessoa fica naquela agonia para falar o nome de Jesus também lá dentro e não consegue. Isso, não consegue. Até que consegue. Aí na hora que consegue, sai, aí a pessoa associa imediatamente a Satanás, porque diz: na hora que eu falei o nome de Jesus, saiu. Mas você só falou o nome de Jesus quando a paralisia cessou. Você acordou. Quando você acordou, porque até então você estava lúcido, sem o poder de despertar fisicamente, sem a relação entre a sua lucidez e o seu comando físico. É essa impotência que gera essa agonia que o campeão de audiências na interpretação passa a ser Satanás na hora. Especialmente em casa de crente, é o diabo que fica com a fama nessa hora. Quando na maior parte das vezes não é, gente. Não é. E isso tem cura. Pode procurar o médico, porque tem cura. Então não vamos fazer de todo fenômeno noturno fenômenos demoníacos, porque a maioria deles são só fenômenos noturnos. Tem alguns terrores noturnos que são estranhos, que são mesmo demoníacos, ao mesmo tempo em que tem alguns terrores noturnos que são fruto da insegurança profunda da pessoa, da criança, ou do adolescente, ou do homem ou da mulher, de alguma coisa que esteja vivendo na vida, ou de um acúmulo de coisas, e ele ali manifesta naquela hora. Enfim, não dá para de longe você sair passando um label e nem reduzindo a vida a 2 alternativas. Se ou é demônio ou é resíduo psíquico. Nesse caso, resíduo psíquico com certeza. Demônio, eu lhe digo praticamente, quase com certeza. A grande probabilidade é que tenha sido um desses fenômenos de dissincronia entre o despertar da lucidez e o despertar físico. Esse ato gera essa prisão apavorante para quem está nesse limbo aí. Para quem não sabe. Não sabe. Eu acho que a próxima que eu tiver, eu vou tirar a maior onda. Que legal. Todo mundo que aprendeu a lidar com isso ficou tranquilo e tira onda. Já diz: és tu? Tá legal, deixa eu esperar aqui e ver qual é. Aí às vezes a pessoa se tranquiliza tanto que houve movimentos no quarto, houve às vezes a mãe entrando, saindo, o marido virando, não sei quem acordando, a TV ligada. Isso demora pouco tempo, não demora muito tempo. A gente que fica com a impressão de que é muito tempo por causa do medo, do pânico. Mas para quem parou, acalmou e respirou e sossegou, se quiser pode fazer até uma contagem mental que você vai ver com a questão de segundos. Você pode até dormir de novo. É uma questão de segundos e você volta. E se você ficar calmo, você dorme mesmo de outra vez. Vai embora. Como também você aprende a acordar dentro do seu sonho e dizer: bom, é um sonho, deixa eu acompanhar. O sonho lúcido. Você pode discerne os que está sonhando, desenvolver a capacidade de se relacionar lucidamente com o seu sonho. Tudo, meu querido, é uma questão de disciplina, vontade, calma, paz e autoconhecimento.
As pessoas não se conhecem, se apavoram de si mesmas com tudo o tempo todo. Até com sonho. Até com sonho. Até com o seu próprio arroto. Ou com outras coisas mais. E aí? É, cara. É.